Deixa eu contar uma história para você. Quando eu era criança, moleque, né, na casa do meu avô, tinha um monte de coisa lá no fundo do quintal. Meu avô, minha avó criavam pato, galinha, tinha um pequeno pomar, ainda que fosse dentro da cidade, era um lugar assim que meu avô e minha avó gostavam de ter, assim como se fosse uma chácara dentro da cidade. E lá tinha uma parreira. E eu, moleque, né, quando chegava o tempo das uvas, vovô falava, quer chupar uva? E eu ia lá no fundo do quintal para pegar da parreira direto as uvas e começar a chupar as uvas. Então, quando chegava o tempo que dava a uva, eu estava doido para ir lá e passear no meio da parreira e roubar dos cachos, uma aqui, outra ali, e fazia a minha festa. Um belo ano, o vovô não me convidou para ir no fundo do quintal para chupar uvas. Eu fiquei muito invocado, eu falei, vou sozinho, pode deixar. Eu já sei. E fui lá e comecei a chupar as uvas e de repente as uvas estavam horríveis, amargas, ruins. E aí então, naquele espírito de neto, sabe aquele espírito assim ousado de neto, eu falei, vovô, o que aconteceu com as uvas do seu quintal? Estão muito ruins. E aí o vovô baixou a cabeça, ficou meio triste e falou assim, eu esse ano não podei a parreira. E as uvas ficaram ruins, mas o ano que vem elas vão estar boas. Passou mais um ano, tempo das uvas, vovô então todo alegre me disse, vem cá, pode ir lá, as uvas estão boas. E eu comecei a chupar, as uvas estavam maravilhosas. Isso me fez lembrar que a vida da gente é assim. Quando a gente não se renova, e a gente vive no automático, a vida começa a ter um sabor ruim. Quando a gente começa a entrar naquele jeito de viver, que é a rotina, o dia a dia, as coisas, e nada se renova dentro do nosso coração, o sabor da vida fica ruim. Porque tudo nessa vida, tudo, até uma planta, precisa de renovação. Quanto mais a gente, nós precisamos ser renovados, reenxertados pela graça de Deus, pelo poder do Espírito na nossa vida. Não importa se você é uma pessoa experiente espiritualmente ou não. O importante é que a graça de Deus possa produzir um sabor novo todo dia na sua vida. E eu queria falar sobre isso. O tema hoje é sai do automático. Pode falar para quem está perto de você, sai do automático. Você ligou o piloto automático aí, está dormindo na estrada. Não, olha, sai do automático, tem coisa melhor para a tua vida. E eu quero olhar para o livro de Atos dos Apóstolos. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, pode ser o aplicativo, a Bíblia, tanto faz. Deixa aberto aí, porque em cada um dos primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai encontrar como Deus, na sua graça, trabalhou renovação na vida de uma igreja maravilhosa, que era a igreja de Jerusalém, a primeira igreja cristã do mundo. E mesmo assim, essa igreja precisou de renovação. E eu quero conversar com vocês nessa tarde e noite sobre como é que a graça de Deus promoveu renovação na vida dessa igreja. E a gente vai encontrar a primeira dica do Senhor de como a gente pode ser renovado pela graça de Deus e sair do automático. Em Atos 1, capítulo 1, versículos de 1 a 5, onde a Bíblia diz assim: fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado para cima, e depois de haver dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis,
aparecendo-lhes por espaço de 40 dias, e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Lembra um pouquinho da história. Primórdios da igreja de Jerusalém. Jesus andando na terra. E aí era um momento de frenesi. Por onde Jesus passava tinha multidões. Gente, mais gente, os apóstolos estavam ali quase que empurrando, dizendo assim: não, vamos deixar um espacinho aqui para Jesus, porque todo mundo estava apertando, chegando perto. Avisavam que Jesus ia passar numa rua, a rua se enchia, tinha gente até em cima da árvore para ver, estava lá Zaqueu. Era assim. Coisas extraordinárias estavam acontecendo e ninguém queria perder. Os discípulos estavam lá, tinham as mulheres que ajudavam, a Bíblia diz que tinham mais 72 que faziam parte do staff, que iam na frente, preparando o caminho, anunciando, multidões, mas de repente, vieram os primeiros problemas, Jesus foi preso, crucificado. E aí, a Bíblia diz que até os apóstolos debandaram. E aquela igreja parecia que tinha morrido. Pedro tinha tentado seguir Jesus na força do seu compromisso, porque ele tinha prometido, quando Jesus falou para ele que ele ia negar, lembra disso? Ele disse: não, de jeito nenhum, se for preciso morrer, eu morro. E de verdade ele pensou assim, sacou a espada, cortou a orelha de Malco. Jesus fez o seu último milagre, colou a orelha no lugar de novo. Mas naquela mesma noite ele negou 3 vezes. 2 discípulos foram embora pelo caminho de Emaús. E o automático não funciona nos momentos de crise, nos momentos de pressão, nos momentos em que a vida passa por tensões. Querido, talvez você esteja aqui nessa terra, cheio de sonhos, cheio de busca, mas de repente você entrou no automático e vê que o sabor da vida não está tão bom assim. Porque o automático não dá sabor da vida. E quando vem os problemas, as lutas, as tensões, as dificuldades, alguns vão embora, outros desistem, outros perseveram na força da sua determinação, mas o sabor da vida não é bom. E sabe como é que a gente renova o sabor da vida? Então eu vou contar a história para vocês. Jesus ressuscitado apareceu entre eles. Jesus ressuscitado apareceu entre eles. E quando eles tiveram um reencontro com o Cristo ressuscitado, começou o ânimo outra vez. Não havia multidões. A Bíblia diz que sobraram só 120. Numa casa. Só 120. Parece a história de alguns aqui, não é? As multidões vão embora, mas agora ficou aquele grupo, mas esse grupo estava animado, o sabor da vida voltou. Aqueles 2 que estavam no caminho de Emaús voltaram porque viram o Senhor, porque a alegria é restaurada, a esperança é restaurada, a fé é restaurada, a gente sai do automático com os nossos encontros com Jesus. Eu quero dizer para você que você pode ter um dia tido um encontro com Jesus, entregado a sua vida a Ele, mas é o encontro com Jesus de todo dia que renova a esperança, a força, a fé, nos dá vigor e que nos dá sabor da vida de novo. Se você quer sentir o sabor da vida outra vez, você tem que ter um novo encontro com Jesus.
O Cristo ressuscitado tem que visitar você. E sabe, a hora que ele chega lá e começa a conversar com a gente, as coisas começam a mudar no coração e na mente da gente. Eu quero ter um encontro com Jesus todo dia. Porque todo dia eu preciso sair do automático para poder perceber as coisas novas da graça de Deus na minha vida. E quando eu tenho esse encontro, não é que os problemas saíram, as coisas foram embora. Não, a gente vai levantar para a mesma batalha, para a mesma luta, mas a gente vai com uma fé diferente, uma percepção diferente, uma certeza diferente. Jesus está comigo. E se Deus é por nós, a gente fala isso, mas às vezes não sente. Porque é no encontro com o Cristo ressuscitado de todo dia que a gente sabe, Ele está de fato conosco. Ele prometeu, eis que estou convosco todos os dias até. A gente sabe disso, a gente crê nisso, mas a gente sente quando a gente vive aquele encontro renovador com a gente. Mas não para aí. Agora a gente vai para o capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Versículos 1 em diante, olha só que coisa interessante, diz assim a Bíblia: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um ruído como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Capítulo 2, verso 38. Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Sabe, o sabor, a alegria, a fé e a esperança, eles são renovados dentro de nós com os nossos encontros com o Cristo ressuscitado. Mas a ousadia, a coragem e a determinação precisam de uma renovação da presença poderosa do Espírito Santo na nossa vida. Olha só o que aconteceu. Jesus passa 40 dias com eles, encontrando-os, visitando-os, falando com eles, dando as últimas instruções, restaurando o ministério de Pedro. Mas eles estão olhando para os céus, e de repente Jesus sobe aos céus, diz a palavra de Deus. E eles ficam procurando Jesus nos céus. E os anjos descem e dizem assim: por que vocês estão olhando para cima? Do mesmo jeito que vocês viram ele subir aos céus, um dia ele vai voltar para buscar toda a igreja. Agora aguardem a promessa que ele fez. E qual era a promessa? Que dentro de alguns dias, eles deveriam permanecer na cidade de Jerusalém. Ele derramaria sobre eles o seu Espírito Santo. Bom, eu fico imaginando se fôssemos nós. Quando ele vai derramar o Espírito Santo? Que hora ele vai derramar o Espírito Santo? E eles permaneceram em Jerusalém por mais 10 dias, sem saber exatamente o que ia acontecer. Um grupinho de 120, num telhado, num cenáculo que ficava em cima ali do terraço da casa. Estavam eles ali reunidos. E agora, o que a gente faz? E eu posso imaginar, escuta, mas eu tenho que trabalhar.
como é que funciona aqui? Quem vai pagar a diária de hoje aqui? Como é que funciona? Eu falei assim, não, ele falou para a gente ficar aqui esperando. Eu acho que muitos de nós não ficaríamos. Fala a verdade. Como é que funciona esse negócio? Porque a ousadia para obedecer, a ousadia para cumprir os propósitos de Deus, só vem quando a gente é cheio do Espírito. Por isso, aqueles 120 corajosos estavam escondidos dentro da casa. Por que eles estavam escondidos dentro da casa? Porque Jesus, há poucos dias atrás, 40 e poucos dias atrás, ele tinha sido morto na cidade de Jerusalém, a perseguição estava declarada, eles poderiam ser os próximos, por isso Pedro negou Jesus, porque ele ficou com medo de ser o próximo. Então eles estão escondidos no telhado lá, esperando alguma coisa, cheios de alegria porque Jesus ressuscitou, cheios de fé porque Jesus ressuscitou. O máximo que eles podiam fazer é estar reunidos e ter comunhão. E sabe, às vezes nós somos igreja desse jeito. A gente tem um encontro com Jesus ressuscitado e a gente tem a alegria de estar aqui, ó. Essa coisa boa, essa festa, esse louvor, essa comunhão, essa alegria. E casa assim de brasileiro, e festa de brasileiro, e igreja de brasileiro tem comida. Então vai ter sempre festa e comida. Não é tempo de jejum e oração, não. Pode ter certeza que vai sair uma comidinha, uma feijoada, um churrasco, alguma coisa. Nem que seja um franguinho, vai sair. Aleluia, não é? É isso aí, não é? Quanto é que está o frango? Agora é R$1,99 a pound, não é isso aí o negócio? Então, vai ser o franguinho assado, não tem problema. A gente está junto aí. E o legal é que o sabor da vida continua, mas a gente perde o propósito da vida. O sentido da vida. Você já parou para perguntar, por que você está aqui nesse país? Você não está aqui nesse país só para ganhar dinheiro, não. Você está aqui porque Deus tem um plano para a tua vida nesse lugar. Você foi chamado por Deus para estar aqui nesse lugar. Deus tem um propósito na tua vida aqui. Eu creio que a semente do avivamento que a América precisa está aqui nesses bancos. Deus está trazendo imigrantes do mundo inteiro para cá, cheios do Espírito Santo, para fazer a igreja americana acordar outra vez. E vocês não são parte apenas de uma igreja brasileira, vocês são parte dessa igreja americana que recebe vocês. E Deus os mandou aqui com uma missão e um propósito. Mas a gente não entende a missão e o propósito. E a gente não tem ousadia nem para as coisas da gente, se a gente não estiver cheio do Espírito. E aí então, depois de aguardarem e obedecerem, desce o Espírito Santo sobre eles. Num dia e numa hora que eles não sabem, que eles não entendem, que não foi marcado, não foi uma conferência, foi um derramar de Deus, uma surpresa. E algo estranho acontece. Aquele povo que está em cima do telhado da casa, no terraço da casa, começa a viver uma experiência estranha. E naquele tempo que não tinha audiovisual, não tinha telão, não tinha imagem, começam a descer bolas de fogo, línguas de fogo sobre a cabeça deles, e todo mundo está dizendo, o que está acontecendo aqui? E o povo da rua para ver, tem algo estranho acontecendo aqui, e eles começam a falar em outras línguas, e diz a Bíblia que cada um que passava, porque era tempo de uma festa, os ouvia falar todos juntos, na sua própria língua. Então você imagina, chega aqui um latino e está ouvindo todo mundo falar em espanhol. Passava um italiano, ouvia falar em italiano, o outro falava em alemão, o outro ouvia, mas como é que todo mundo, não, eu estou ouvindo em alemão, eu estou ouvindo em italiano, eu estou ouvindo em espanhol, eu estou ouvindo, eram as línguas daquele tempo, não essas que eu estou dizendo.
E todo mundo parou para dizer, escuta, o que está acontecendo? E sempre vai ter os zombadores, aqueles que não acreditam no propósito de Deus, no milagre de Deus. E alguns diziam assim, não, eles estão embriagados. É um efeito de histeria em massa. Aí Pedro, aquele que negou Jesus, aquele que estava com medo, ele se levanta e diz assim, não, essa aqui é a promessa que estava nas Escrituras, no livro de Joel, e essa promessa é para mim, é para eles e é para vocês. Jesus Cristo ressuscitou, Ele tem um plano para a nossa vida, Ele tem um propósito para nós. Eu quero dizer para você, sai do automático, tenha o seu encontro com Jesus. Mas saia do automático cheio de ousadia para as coisas que Deus quer fazer. Mas para isso, você precisa ser cheio do Espírito e acertar o foco da missão. Naquele dia, a igreja entendeu que eles não estavam reunidos para fazer festa. Eles não estavam reunidos para um lugar de proteção. Eles não estavam reunidos para que tivessem uma garantia, uma defesa, uma grade, uma barreira que impedisse a perseguição. Eles estavam reunidos para serem mais fortes no propósito da missão. E quando eles focaram no propósito da missão e recebendo a graça de Deus, veio uma santa ousadia. E diz a Bíblia que naquele dia se converteram 3.000 pessoas. Você não está aqui para ganhar dinheiro, ainda que Deus vai te dar dinheiro. Você não está aqui porque você está procurando uma permissão para morar nesse país. Você está aqui porque Deus tem um plano para a tua vida. E se você entender que Deus tem um plano para a tua vida, e você se colocar no foco da missão de Deus, algo extraordinário de Deus vai acontecer para você. E se você buscar a sua vida cheia do Espírito, e se você cumprir o propósito para o qual Deus te trouxe para esse lugar, querido, ninguém vai mexer com você. E se mexer, a graça de Deus vai se revelar, como aconteceu com os apóstolos. Mas mais do que isso, o propósito maravilhoso de Deus vai se revelar com ousadia. Sabe, a sua vida vai ser ousada, cheia de graça, e Ele vai colocar você na direção certa. E essa ousadia se propaga em tudo. Na missão de Deus, que acontece não no templo. Sabe onde a missão de Deus acontece? A missão de Deus acontece na oficina, a missão de Deus acontece lá na loja, a missão de Deus acontece onde você está, porque você foi mandado para cá como missionário de Deus para essa terra. Eu estava no Oriente Médio, num dos países mais fechados do mundo, e numa pesquisa, numa época, anos atrás, a gente descobriu que a primeira igreja de Curitiba tinha vários membros da sua igreja naquela região do mundo. Gente brasileira com alta cultura, com skills, com habilidades muito grandes, que foram convidados pelos governos daqueles países como engenheiros, como médicos, como professores, para trabalharem para aqueles países. Quem pagava a conta era o governo daqueles países. E por um acidente divino, eu viajei para um daqueles países. E Deus tocou no meu coração e falou assim, o que esse meu povo está fazendo naquele lugar? E aí decidi fazer um retiro espiritual com aqueles membros da nossa igreja que moravam lá. E aí vieram dos países, um veio para cá, alguns quilômetros para cá, porque não era longe, não, dava para vir de carro, eles vinham daqui, vinham dali, e assim vai. E tentamos fazer esse retiro num hotel, mas o governo do país não deixou fazer no hotel, porque era um encontro religioso.
E então um dos irmãos, que estava muito bem de vida, tinha uma casa muito grande, disse o seguinte: cada um fica no seu hotel. E todo mundo vem para cá, para o retiro, na minha casa. E abriu a casa dele. Tinha 40 brasileiros lá naquela casa dele para fazer o retiro. E Deus me deu uma palavra para aqueles irmãos, palavra parecida com essa. Você não está aqui por acaso, porque Deus tem um plano para a sua vida. Você não está aqui para estar na igreja ali, fazendo alguma coisa e só cultivando a sua alma, ou fazendo festa. Porque se a gente vive no automático, a vida fica sem gosto. Coloca a tua vida na missão e você vai ver. Alguns anos depois, Deus me deu o privilégio de voltar naquele lugar. E eu fiquei feliz de ver. Um daqueles irmãos era um treinador de futebol. E na casa dele agora tinha uma igreja com 40 novas pessoas. Porque ele entendeu o projeto de Deus para a vida dele. Um outro irmão, ele estava numa escola e ele se tornou o vice-presidente de uma igreja daquele país e começou a trabalhar na multiplicação das células naquele país. Um outro irmão, e assim foi, cada um deles fazendo uma obra extraordinária. Eu tive o privilégio de pregar numa igreja de um deles. Porque Deus não te trouxe para esse país só por sua causa, mas Ele tem um plano para a sua vida. Mas a ousadia para cumprir esse plano vem quando você for cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós recebemos o Espírito Santo no momento em que nós nos convertemos. Nós fomos selados pelo Espírito Santo e fomos batizados por Ele. Mas se você ler o livro de Atos, você vai ver que várias vezes esse povo que foi batizado pelo Espírito vai ser cheio de novo do Espírito. E cada vez que eles foram cheios do Espírito, coisas extraordinárias de Deus aconteciam. Tem o seu encontro com Jesus, mas mais do que isso, busca o propósito da sua missão e busca o poder de Deus para essa missão, busca a coragem de Deus para essa missão, no Espírito Santo de Deus, e coisas extraordinárias de Deus vão acontecer. Sua casa vai virar agência do reino de Deus. Eu estava na Coreia, há muitos anos atrás, você estava lá com a gente estava subindo a montanha naquele ônibus. Você lembra, Lécio, que tinha um monte de cruzinhas de neon espalhadas pelos prédios da cidade, e a gente perguntou para o pessoal coreano, o que são essas cruzinhas? Ele disse, onde tem um cristão, e a casa dele é uma agência de pregação do Evangelho, tem uma cruzinha colocada em cima. 50% da nação coreana virou cristão, saiu do budismo e virou cristã, porque aquele povo entendeu que tinha um propósito e uma missão. Terceira coisa, sai do automático. Fala aí para quem está perto de você, sai do automático. Chega de automático. Terceira e última, já acabou meu tempo, já estou vendo lá. Daqui a pouco liga um farol vermelho para mim assim piscando. Né? Ou então vem alguém tocar o violão, a guitarra, aí para me dizer, opa, acabou o tempo. Vamos lá. Mas eu vou terminar já, pode deixar. Terceira coisa. O sabor vem do encontro. A ousadia vem do enchimento. Mas sabe o que vai acontecer quando você sair daqui desse culto? Você vai sair daqui animado, porque Jesus vai te visitar. Quem sabe o propósito alinhado, porque o Senhor vai derramar graça poderosa. Mas você vai sair e vai encontrar os mesmos problemas. Você vai sair e vai encontrar as suas lutas, as suas dificuldades. As contas vão chegar na tua casa. Bebê está para nascer. Ixi, está perdida. Está entendendo o que eu estou falando? E aí você vai precisar de perseverança. Perseverança. E como é que a gente mantém o foco e é perseverante? Capítulo 3 do livro de Atos. Versículos 1 em diante diz assim, Pedro e João subiam ao templo à hora da oração nona.
E era carregado um homem coxo de nascença, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ora, vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. E disse-lhe Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Sabe como a perseverança continua dentro da gente? Quando os sinais de Deus começam a acontecer na nossa vida. Que eu tenho meu encontro com Jesus é aqui dentro da minha alma. Deus começa a falar comigo, Ele acerta a minha visão, o meu propósito. Eu busco graça e eu sou cheio do Espírito Santo, e a boca fala do que o coração está cheio. Se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai afinar com o propósito de Deus, ninguém vai segurar você. E você vai ser esse elemento avivalista por onde passa. Mas vem as lutas, vem as perseguições, vem as dificuldades, vem as enfermidades, vem as faltas. E aí a nossa alegria é testada. O nosso propósito com Deus é chacoalhado. O que é que nos dá a condição de continuar? São os sinais de Deus na nossa vida. E aí a gente começa a entender que Deus não está trabalhando só no nosso coração, Ele está revelando a sua glória nessa terra, e está respondendo às orações dos seus filhos, e coisas extraordinárias de Deus vão começar a acontecer. Portas que estavam fechadas vão se abrir, porque Ele vai ouvir a nossa oração e vai responder poderosamente. Coisas que a gente está dizendo, não, isso não funciona, não dá, vão começar a funcionar e dar, porque a graça de Deus vai começar a se revelar. São os sinais. Eu acho interessante que depois dessa cura vem uma grande perseguição, eles são presos, açoitados, e eles vão para a igreja e começam a orar, e contam o que tinha acontecido, capítulo 4, e contam o que tinha acontecido. E eles fazem uma das orações mais tremendas do Novo Testamento. Senhor, continua a nos dar ousadia para pregar essa mensagem. Mas enquanto nós pregamos, confirma essa mensagem com os seus prodígios, sinais e milagres. Eu quero dizer que nós cremos num Cristo poderoso, capaz de fazer milagres. E sabe, nós não somos agentes de convencimento. Eu não tenho poder de convencer você, você não tem poder de convencer ninguém, mas quando a gente ora e Deus faz milagres, não dá para resistir à graça visível de Jesus. Eu quero dizer para você que a nossa perseverança, ela continua no meio da batalha, na luta, com os sinais que Deus vai fazendo na nossa vida. Eu fiquei 35 anos em Curitiba e desde dezembro do ano passado eu estou ajudando a igreja de Niterói, primeira de Niterói. No primeiro domingo que eu fui lá, junto com Mirna, nós estávamos orando, pedindo direção de Deus para aquilo que deveria acontecer. Era um grande desafio para mim e para ela, em vários sentidos. E eu pedi uma coisa para Deus, falei, Senhor, só posso trabalhar nesse lugar se o Senhor confirmar com os teus sinais. Eu não estou dizendo confirmar que eu devo vir ou ficar aqui,
mas confirmar a palavra que vai ser anunciada com os teus sinais. Não tem como. Porque são tantas as frentes e tantas as batalhas, eu não vou dar conta. Então começa hoje a fazer os sinais. Isso era julho do ano passado. Eu só poderia chegar na igreja em dezembro do ano passado. Mas eu estava lá em julho. Era a primeira vez que eu estava lá. E aí eu preguei um sermão sobre restauração, baseado lá no livro de Ezequiel 37, que fala dos ossos secos. Lembra desse texto, dos ossos secos? E eu falei do poder restaurador de Jesus. Terminou o sermão, fiz o apelo. Muitas pessoas atenderam o apelo, mas tinha uma irmã que eu não conhecia, eu não conhecia quase ninguém daquela igreja, que chorava, mas chorava, mas chorava. Terminou o apelo, ela continuava chorando, chorando, chorando. E aquilo mexeu com a minha alma. E eu lá na minha alma falei: Senhor, abençoa aquela mulher. E o Espírito Santo falou comigo assim: vai lá e fala para ela que ainda essa semana ela vai receber um presente meu. Eu falei: Senhor, tem certeza? Está entendendo? Que coisa, é difícil esse negócio. Vai lá e faz o que eu estou mandando. E aí eu fui bem quietinho, baixinho, abracei aquela irmã, falei no ouvido dela: minha irmã querida, essa semana Deus vai mandar um presente para você. Ela chorou mais ainda. Fui embora. Eu não sabia quem era aquela irmã. Domingo seguinte, eu não estava mais lá. Aquela irmã era uma das líderes da juventude da igreja, dos jovens mais maduros da igreja. Mas ela ajudava, todo mundo a conhecia. E ela chegou no templo da igreja e contou para a igreja: olha, domingo passado eu vim aqui, naquela mensagem eu estava chorando demais, porque eu tinha uma dor muito grande no meu coração. Eu quero ser mãe e não consigo ser mãe. Eu e meu marido queremos um filho e não consigo. E eu fui lá na frente dizendo: Senhor, eu sou o vale de ossos secos. Quando o Senhor vai ouvir o meu clamor? E quando terminou a palavra, o pastor cochichou no meu ouvido: essa semana você vai receber um presente. Eu falei: Senhor, será que é o que eu quero, esse presente? Aí ela pegou um papelzinho, era o exame dela, dizendo: eu quero anunciar para os irmãos que eu estou grávida. Aleluia! Deus já havia dado o presente. Ele só manifestou o seu sinal. Você está entendendo? Sabe o que nos dá perseverança? São os sinais de Deus. Naquele mesmo culto, eu estava sentado assim como nós estamos sentados aqui, eu e Mina aqui, né? E atrás de mim tinha uma senhora. Antes de começar o culto, aquela irmã cheia de fé chegou para mim: pastor, eu fui diagnosticada com um câncer e eu creio que Jesus pode me curar, eu quero que o senhor ore por mim. Eu falei: misericórdia, eu estou perdido. E agora? Como é que eu vou orar? Mas lembra, a nossa ousadia vem da unção do Espírito, mas a perseverança vem dos sinais de Deus. E eu tinha pedido sinais para Deus. E eu orei por aquela irmã. E eu orei com aquela irmã. Quando eu volto 6 meses depois, em dezembro, para assumir, aquela irmã chega para mim e diz assim: pastor, lembra de mim? E eu quase que não lembro. Aquela senhora que orou: lembro. Ela disse: está aqui meu papel, Jesus me curou. E falou para a igreja toda.
Sabe, queridos, na nossa vida, na nossa jornada é assim. O sabor vem da visitação do Cristo ressuscitado na nossa vida. A missão e o propósito vem do enchimento do Espírito. Mas a força para perseverar vem dos grandes e dos pequenos sinais que o Senhor vai derramando na nossa vida todo dia. E aí, a ousadia se renova, a alegria se renova, e a gente continua mais um pouco e outro pouco, porque o Senhor Todo-Poderoso está se revelando no meio da gente. Estava num culto, numa quarta-feira, lá em Curitiba, aqueles cultos de oração, e uma coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: os sinais de Deus não acontecem porque tem alguém poderoso orando. Porque quem ora não é poderoso. Quem ora é pecador, cheio de defeitos, seja eu ou você. Os sinais de Deus acontecem porque tem alguém extremamente poderoso que nos ouve, Jesus Cristo o Senhor. E esses sinais de Deus acontecem no meio do povo. E quando a gente está alinhado com o propósito e com a missão, eles vão acontecer mais vezes. Estava lá nesse culto, e um irmão chegou com mais de 70 e tantos anos, com os seus joelhos doendo, e num momento de oração a gente pediu: orem uns pelos outros aqui, e uma irmãzinha muito simples que estava do lado falou assim: o senhor precisa que eu ore para o senhor por alguma coisa? Ele falou: meu joelho está ruim, não estou conseguindo direito subir escada, descer e tal. E aquela irmãzinha muito simples, falou: Jesus, o joelho dele está doendo, abençoa esse homem. Acabou o culto, ele foi para casa, passou a semana, ele não percebeu, mas o joelho parou de doer. Um dia, 2 dias, ele falou: uai, meu joelho não está doendo. Na quarta-feira seguinte, ele sentou no primeiro banco assim e dizia: pastor, eu quero dar um testemunho. Eu falei: meu Deus do céu, é hoje. Eu falei: calma aí, eu estou pregando, só um minutinho. Pastor, eu quero dar um testemunho. Tá. Quando terminou o culto, ele falou: vem cá, meu irmão, sobe aqui. E ele subiu correndo as escadas. E ele disse assim: gente, eu estava aqui na quarta-feira passada, tem uma irmã, a irmã não está aqui não, nem sei o nome dela, eu não sei quem é, mas ela orou por mim e assim aconteceu. Falei: eu estou bom, quer ver? E aí o velhinho desceu a escada, correu até o fundo do corredor, voltou correndo, dizendo: eu estou bom mesmo. São os sinais de Deus que nos dão perseverança. Agora, sabe quando os sinais de Deus acontecem? Quando gente simples como eu e você, que redescobriu o sabor por causa dos encontros, alinhou o propósito porque está cheio do Espírito, segue a jornada da vida dizendo: Jesus vem agora e visita, Jesus vem agora, toca, Jesus vem agora e abençoa. Num dos programas que fizemos recentemente lá na igreja, chamado Casa de Paz, onde as pessoas foram para suas casas e procuravam alguém que quisesse que eles fossem orar na casa deles por 6 semanas. E um deles foi lá e disse para o seu vizinho: posso vir aqui orar pela bênção de Deus na sua vida por 6 semanas? E ele disse: pode vir, então vem. E no primeiro dia, aquele irmãozinho chegou e falou assim: qual é o assunto que você quer que eu ore? E sabe aquela pessoa desconfiada, diz assim: olha, tem um que é muito difícil. Jesus é poderoso mesmo? É poderoso, sim. Ele faz tudo? Faz. Olha, tem uma irmã minha que eu não perdi o contato dela, não sei onde ela mora, não sei onde está o telefone, não a vejo há não sei quantos anos, eu gostaria de reencontrá-la. Se Jesus é poderoso, pede isso para ele. E aquele irmãozinho simples disse: tá bom. Jesus, tu sabes onde está essa mulher, traz para ele conhecer de novo, acha outra vez. Semana seguinte,
Ele volta desesperado e diz assim: esse negócio de oração é poderoso. Por quê? O que aconteceu? Eu estava andando no centro de Niterói, adivinha com quem andou de cara? Minha irmã. Eu digo, não é possível. Esse negócio é tremendo. E sabe o que aconteceu? No dia seguinte, ele está no prédio dele e encontra o vizinho dele, esse vizinho, na porta, falando para um outro cidadão que está saindo com o carro. Olha, esse negócio de oração é incrível. É maravilhoso. Contou toda a história, ele só ouvindo. Ele contou toda a história e disse assim: vai amanhã na minha casa, que é dia de oração, porque esse negócio funciona. Vai lá você também, porque Jesus é poderoso. Nossa perseverança se mantém com os sinais de Deus na nossa vida. Sabe por que a gente não ora? Porque o sabor passou e a gente está no automático. Porque a missão se perdeu e Deus não é responsável pelo teu propósito, mas Ele é responsável pelo propósito dEle na tua vida. Se você alinhar o propósito que Ele tem para você e deixar Ele encher a tua vida de graça, Ele vai abençoar a tua vida. E Ele vai começar a responder orações, e vai confirmar a palavra, e vai confirmar a tua vida. E sabe, a bênção de Deus é tão grande, é tão grande, é tão grande, que se você entendesse o quanto Ele te ama, se você compreendesse a extensão do amor, e eu termino com isso. Às vezes a gente não entende. Por que isso tudo é importante? Por que Ele nos ama tanto? Eu vou te contar então a história. Um dia estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo no céu. Está entendendo? E o Pai falou para a Trindade: eu amo tanto essa gente, mas todos eles estão perdidos. Por causa da minha justiça, eu vou ter que julgar todos eles, e todos estão condenados. E então Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo montaram um plano, que a Bíblia chamou de o grande mistério. O apóstolo Paulo falou que era o grande mistério, que nem os anjos conheciam qual era o plano. E nesse plano, o Filho, segunda pessoa da Trindade, aquela palavra viva que criou todas as coisas, quando Deus disse haja luz, foi Ele que fez, Ele era a palavra viva. Ele disse: eu vou me esvaziar da minha glória, para caber na forma humana, para poder começar a obra dessa salvação. E então, às vezes a gente não entende o que aconteceu. Jesus, Deus, segunda pessoa da Trindade, infinito, glorioso, se esvaziou da sua glória para caber na forma humana, porque o infinito não cabe no finito. E a gente às vezes se esquece que por toda a eternidade, Jesus vai ter um corpo, e nunca mais vai ser o que foi, porque Ele me amou e amou você. Você está entendendo? Mas não para aí a obra de Jesus por mim e por você. Ele vem aqui e nasce numa manjedoura. Você conhece a história do Natal? Deixa a tecnologia do céu para viver numa terra onde não tinha nem água encanada e banheiro, porque Ele me amou. Vive aqui 30 e poucos anos, e aí Ele cumpre o plano que estava designado, que ninguém conhecia, que era necessário que Ele pagasse o preço do meu pecado, porque ninguém tinha condição de pagar o preço. E então Ele vai para a cruz do Calvário e morre por mim. E sabe, a gente às vezes não percebe, Jesus não morreu na cruz por causa dos cravos, porque levava 3 dias para uma pessoa humana, saudável, morrer crucificado. Jesus morreu na cruz quando Ele se fez pecado por nós.
E quando ele se fez pecado por nós, o coração dele não aguentou e explodiu. Porque ele me amou e amou você. Ele se fez pecado por nós. Mas não para aí. Sabe aqueles 3 dias entre a morte e a ressurreição? Ele desce a um lugar chamado Hades, que nós chamamos de inferno. E ele desceu ao inferno por mim e por você. E você vai perguntar, por quê? Sabe por quê? Para tomar das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Querido, se você entendesse quanto Deus te ama, você sairia do automático. Se você entendesse quanto Deus te ama, você ia buscar um encontro com o Senhor Jesus. Se você não teve, vai buscar o primeiro. Mas se você já teve, vai buscar um todo dia.